Olá, uma boa noite para você, ou um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você for assistir esse momento muito especial nosso, que é o Parábolas de Jesus. É um prazer estar com você. Sinta aí a nossa energia extremamente positiva, te abraçando agora, saindo daqui de Montes Claros, onde nós estamos, numa transmissão da Web Rádio Amigo Espiritual, que é lá do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos juntos neste novo episódio do nosso momento Parábolas de Jesus em 40 minutos, especialmente seguindo a sequência do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E nossos transmissores, nós queremos abraçar também cada um de vocês, onde quer que estejam, começando pelo nosso parceiro de todas as horas, que tem seu canal no YouTube, Orson Peter Carrara, a TV7, a TV Ed Luz, a Rádio Portal da Luz, a Web Luz, Seridó Espírita e todos os que estão conosco também na Bahia através do Espiritize. Então, este é o nosso momento de falar e refletir sobre os ensinos de Jesus através das parábolas. Em especial, hoje, uma das parábolas mais conhecidas e que nós vamos ver a interpretação à luz da doutrina espírita, que é a parábola da ovelha perdida. Nosso convidado de hoje vem lá de São Paulo, é médico, espírita de berço, mas como mesmo disse ele, mais atuante aí nos últimos 10 anos. Pertence à Casa Espírita Eurípides Bassanufo, em Pindamonhangaba, e faz um trabalho excepcional como escritor, como divulgador, inclusive tem um programa a respeito deste mesmo livro, falando e refletindo sobre as parábolas, toda quarta-feira às 20 horas. Então, chamamos para a nossa sala Walter Bonifácio Júnior, Bonaparte Júnior, desculpa, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você. Ter a sua presença aqui para nós é de grande importância. E, como você sabe, é um espaço extremamente rápido. Então, nós vamos te entregar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, falar a parábola como ela está apresentada no texto evangélico, e em 20 minutos, talvez um pouquinho mais, você pode estar refletindo a respeito dela. O espaço é todo seu agora. Uma boa noite. Seu som não está saindo. Alô, oi, tá ouvindo? Agora sim. Agora tá. Então tá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É com um grande prazer aqui que eu estou presente aqui com vocês na transmissão. O pessoal do Rio Grande do Sul gerando as nossas imagens aí na web, e você de Montes Claros fazendo aí a condução do programa. Isso é muito bom, né? A gente congrega tanta gente diferente assistindo. É muito prazeroso isso, saber como a gente consegue chegar em lugares tão distantes que a gente não imaginava que a pandemia poderia trazer isso para a gente, né? Poderia trazer esse desenvolvimento virtual, online, de uma maneira tão pungente, tão intensa, que realmente faz a diferença. Eu acho que, obviamente, que temos todas as partes difíceis e tristes da pandemia, mas eu acho que o estímulo à doutrina espírita e ao conhecimento em geral, que nos trouxe essa prática, que no futuro, como o próprio Orson que você citou diz que vai ser híbrida, né? A gente tem certeza que no futuro isso não tem como acabar. Tem pessoas, por exemplo, que de outros países que assistem. Então essa pessoa não tem como frequentar a sua casa na sua cidade. Alguém que vai para Montes Claros ver a Rosana falar? Impossível, né? A gente não tem como. E essas maratonas também, eu estava conversando com algumas pessoas, e o Hélio Tinoco, que foi o último a comentar nossa parábola do programa, ele estava comentando as peripécias das viagens de 800 mil, 2.000 quilômetros, parando em diversas cidades. Isso é legal? Isso é positivo? Muito. Mas, puxa vida, a gente está numa era de economia, de otimização dos recursos, né? De energia.
chegar a mais pessoas com maior facilidade. Obviamente que nada vai tirar o nosso contato pessoal, nada vai tirar um abraço, nada vai tirar aquele olho no olho, mas, de qualquer maneira, esse hábito veio para ficar. Com certeza que a gente vai obter bastante vantagens com isso. Mas eu fico bastante feliz. Eu, normalmente, de apresentador, faço o papel de Rosano no programa, né? Então, nós estamos na parábola no programa de número 27, já. Então, é prazeroso. Começamos dia 16 de setembro, com inspiração no mesmo livro, através do Kai Bar-Schutter, orientação pelo Gutenberg Pascoal, que nos levou a fazer isso, e transmitindo com bastante prazer, sempre trazendo amigos. Então, na realidade, eu não me sinto um orador, comentador oficial de parábolas, porque a gente apresenta, né? Mas a gente tenta trazer para vocês, dentro daquilo que a parábola traz, O mais importante é o seguinte: qual é o ensino de Jesus dentro daquilo que ele falou? Então, como eu consigo interpretar e que eu consigo tirar para o meu dia a dia da parábola? Então, eu gosto de ler a parábola, porque eu acho que a gente fica equalizado dentro do que ela diz, né? Então, a parábola diz o seguinte: ela é citada em Mateus e é citada em Lucas também. Eu vou ler as duas, porque ela é curtinha, eu acho que compensa para a gente entender. Então, olha, em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 12 a 14, a gente fala o seguinte: o mestre diz: que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então, assim não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que não pereça nenhum desses pequeninos, né? Em Mateus 18. Então, passando para Lucas. Olha, Lucas muda as palavras um pouquinho, mas é interessante porque traz algumas coisas a mais também, ó. Então, Lucas 15, capítulos de 3 a 7. Ele narra da seguinte maneira o que Jesus falou naquele dia: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. Então, olha que beleza essa parábola, e o sentido dela é muito legal da gente analisar, considerando da doutrina espírita, porque a gente sabe, iniciando o ensinamento que ela nos traz. Então, para a gente compreender, ovelha. Por que ovelha, né? Por que não camelo, né? Um outro animal que pudesse ter da época. Ovelha, ele tinha um significado sagrado. A ovelha, ela tinha, ao contrário do bode, que era um pouco pejorativo, né? Falar do bode, a ovelha tinha um pouco de divindade dentro dela, e os sacrifícios eram feitos antes, até do Novo Testamento, com ovelhas, né? Então, a gente sabe que isso é importante. Até tem uma citação em João, que diz, depois a gente vai falar sobre ela, que fala que Cristo, que Deus ia separar os bodes das ovelhas, e as ovelhas estariam à direita e os bodes à esquerda, querendo dizer que as ovelhas seriam merecedoras daquela recuperação dentro de um novo mundo. Então, a gente entende que ovelha vem, que Cristo colocou ovelha, primeiro porque era o que o agricultor, o que a pessoa da época conhecia mais. Os pastores lidam com ovelhas. Então, era o dia a dia daquelas pessoas que estavam trabalhando. E a ovelha, por ser um animal considerado, de certa maneira, sagrado, ela se assemelha a outros símbolos, por exemplo, como a figueira, né? Como a gente tem também, a gente já interpretou o grão de mostarda, em que a mostarda também era uma árvore especial no Oriente Médio, e que frondosamente chegava a 3 metros, e assemelha-se o grão de mostarda ao desenvolvimento de uma árvore de 3 metros. Então, Cristo sempre coloca dentro da parábola uma analogia
do dia a dia daquela pessoa da sua região, para que ela compreenda nas entrelinhas qual é a moral da história. Então, a moral da história, dentro dessa parábola da ovelha perdida, significa que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Deus, ele traz, de qualquer maneira, vai ser feito, vão existir ferramentas para que esse extraviado, vamos dizer assim, volte ao seio de seu conhecimento, de seu coração, e para que possa ficar junto dos seus. E a gente coloca 99, né? 99 é um número simbólico. Então, quando Cristo cita que, imagina a gente pensar num rebanho, imagina você, num deserto, com poucas árvores, você tem 100 ovelhas pastoreando, 99 andam direitinho, e uma delas se extraviam. O que você faz? Então, isso já é o primeiro ensinamento. Será que você sacrifica aquela que se extraviou e fica com as 99? Talvez a gente pensasse assim dentro da nossa evolução hoje, da nossa mente, né? Puxa, a vida é uma só, né? As 99 são mais importantes do que uma só. Mas não é bem isso que ele quer dizer. Então a gente entende que essas 99, elas já estão dentro de um grau de compreensão diferente. Então, os 99 seres, vamos agora tirar o ovelhas, vamos colocar como se fossem pessoas, esses 99 que estão parados, imóveis, eles já se desenvolveram, já passaram por experiências que os levam a compreender um pouco mais a vida imortal. E essa que se extraviou já não. Essa que se extraviou, ela é uma que precisa ser resgatada. Então, quando o mestre fala que deixa as 99, a gente não pode entender que ele abandona as 99. O que quer dizer é que as 99 já têm capacidade para ficar estacionada juntas, esperando para ver como vai ser a condução. Qual é a condução? A condução do pastor, para onde o pastor vai movê-las. E aí a gente faz a nossa analogia nesse momento. O pastor movê-las significa aonde o ensino de Cristo nos leva. Então, se somos dentro dos 99, nós esperamos adquirir o conhecimento e trabalhamos por ele, para que a gente tenha um norte para onde a gente siga dentro do Evangelho de Cristo. Se somos um extraviado, se somos essa ovelha perdida que se extravia, então nós vamos ser buscados. Agora, nós precisamos também nos ajudar, né? Então, mais ou menos isso é que significa essa primeira fala em Mateus. Em Lucas, é interessante como Lucas, ele propõe um pouco do sentimento do Cristo, porque quando ele fala que essa ovelha foi achada, que ela estava perdida no deserto, né? Então ele fala, achando-a, a põe sobre seus ombros, jubiloso. Então a gente consegue imaginar como fica feliz o pastor que recupera essa ovelha de número 100, essa que se extraviou. Da mesma maneira, Cristo, que é o nosso grande mandante, o grande gerente do orbe, aquele que nos conduz, cujos ensinamentos nos levam a mais luz. Então, da mesma maneira, nós pensamos isso. Então, como Cristo fica jubiloso na hora que uma ovelha extraviada consegue encontrar o seu caminho e começar a se comportar como os conceitos, os preceitos cristãos pregam e preconizam, né? Então, ele fala, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, isso é o que diz dentro da parábola. Bom, o nosso programa também tem tudo a ver com Caibar Schutel, porque ele é o inspirador da nossa transmissão. Então, cada pessoa que está presente, cada orador que a gente convida, também ele se baseia nos comentários do Caibar. E da mesma maneira com que a Rosana está fazendo aqui hoje. Então, até eu passo a citar a Caibar, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, Caibar, ele tem um determinado momento que ele comenta no livro, que ele fala, para a gente poder conversar um pouquinho, olha, o Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Então, quando a gente fala isso, porque quantas vezes a gente pensa, né, uma pessoa extraviada, para a gente hoje na nossa linguagem, é uma pessoa que não segue os preceitos de Cristo, não respeita o próximo, tem as atitudes que a gente muitas vezes sabe que não são atitudes adequadas para viver em sociedade e que são baseadas no amor. Então, quantas vezes a gente tem uma tendência de pensar que a gente gostaria de não ter aquele próximo, né? Não ter ele, pelo menos, próximo da gente, né? A gente gostaria, talvez, que ele estivesse mais distante, para que a gente não pudesse
não precisasse vê-lo cometer tantos erros, né? Então, aí tem duas interpretações. A primeira é que a gente está pré-julgando. Será que ele que está errando mesmo? Então, esse pré-julgamento a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque muitas vezes nós temos a certeza de que nós estamos acertando, que nós estamos acertando e nosso irmão está errando. Então, esse pré-julgamento é perigoso. Então, a gente tem que tentar ter bastante parcimônia e análise nesse sentido. Esse é a primeira sensação. A outra sensação é o seguinte: nós não temos ainda, pelo menos a maioria de nós, a grandeza de tentar recuperar o próximo e fazer com que, como o Kaibar fala aqui, olha, nesse ingrato, injusto, né, ímpio, que é o sujo, seria, né, que a condenação do mal, e sim, ele quer sim a regeneração e a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Então, quando o Kaibar cita essa conduta cristã, que é a regeneração, é onde nós temos que nos basear. Porque muitas vezes a gente rechaça aquilo que a gente não gosta. A gente coloca distante, coloca longe, e a gente contribui para aquele irmão que possa estar desviado do caminho correto, ele se fortalecer no mal. Então, a partir do momento em que nós colocamos distância, aquela pessoa talvez vai ainda se comportar de uma maneira mais distante ainda e se fortalecer naquilo. Então, isso nos faz refletir muito a respeito de como deve ser nossa atitude perante algumas pessoas que nós conhecemos. Vamos trazer para o real? Então, a gente sempre fala no nosso programa que a ferramenta é trazer para a nossa vida diária um ensinamento. Como que a gente pode transformar o que a gente está ouvindo em atos do cotidiano, em atos do dia a dia, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha em família, tanto na família material quanto na espiritual, que a gente possa ser mais digno de estar presente dentro desse núcleo e trazermos dentro da nossa comunidade, trazermos dentro desse nosso seio, né, mútuo, o bem, o correto. Então, isso é importante que a gente leve em conta. Então, isso é que Kaibar nos traz a reflexão quando diz que o Pai não quer a morte, nem a condenação do mal, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, que a sua vida seja realmente um degrau de evolução a mais, para que a gente não desperdice a reencarnação. Falando em reencarnação, hoje de manhã, às 7 horas da manhã, eu vi a Rosana e a Bel, aqui, amiga nossa, estava junto também. Muito bom, em homenagem à mulher, falaram muito sobre a reencarnação, né, Rosana? Foi muito bom o programa. E eu pensei bastante na palestra de hoje à noite com relação ao que a gente ia falar a respeito da parábola da ovelha perdida, porque, afinal de contas, está tudo entremeado, né? Não tem como falar de uma parábola sem trazer os conceitos da doutrina, todos eles, inclusive a reencarnação, o retorno e as novas oportunidades que nós temos, né? Porque se nós somos uma ovelha perdida e, de repente, por algum motivo, não conseguimos, nessa vida, nos regenerar e trazer nossa salvação e encontrar a felicidade, nós vamos ter outras oportunidades. Então, isso não quer dizer que a gente possa deixar para lá. Porque o espírita também pode ter a sua zona de conforto, né? Ele pode achar, não, eu tenho diversas encarnações, né? O pessoal, quantas pessoas se conhecem que falam, ó, com esse não dá mais, essa encarnação está perdida, eu não tenho jeito mais, eu vou desistir, essa deixa para a próxima. Então, a gente sabe que muitas pessoas tendem a se comportar nós mesmos, às vezes por preguiça, e não encararmos o problema de frente, né? Então, a gente mantém tanto esse irmão quanto nós mesmos no caminho do extravio. Aí a gente se mantém como uma ovelha perdida, né? Então, ainda dentro do livro do Kaibar, ele fala o seguinte, olha, ainda que seja preciso para a regeneração do espírito, que é, quando a gente fala regeneração do espírito, é aquele que está extraviado. Nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo, sem os olhos, por causa de seus tropeços, por causa dos escândalos, sua salvação é tão certa como a da ovelha. Olha que importante. Sua salvação é tão certa como a da ovelha da história, que havia se perdido e foi lembrada na parábola. Porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor e seus guias protetores os assistem para conduzi-lo ao porto seguro da eterna bonança. Então, nós estamos fadados a nos recuperarmos. Então, basta escolher quando. Agora, eu vou começar a seguir alguns preceitos agora, ou mais para frente, eu vou vou atrasar e vou levar isso em frente, né? Não tem porquê. Para que a gente sabe que é um ato adequado, a gente não tem por que ficar esperando, né? Então, isso é importante. Eu pesquisei alguns livros, eu dei uma olhadinha,
em alguma coisa que pudesse nos acrescentar no assunto dessa parábola em específico, e eu achei na Gênese, né, um livro maravilhoso de Allan Kardec, que é um dos 5 livros aí da nossa doutrina. Se você não leu, ainda vale a pena que ele seja lido, mas não é um livro para ser lido como um romance, não é um romance. É um livro para ser estudado, tem muita informação e que a gente necessita dessa informação para que compreenda muito bem a doutrina. Então, por exemplo, olha, tem um capítulo que chama Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Esse capítulo ele é citado em João, né, capítulo 10. Então, é dali que Kardec tirou para fazer seu estudo. Afinal de contas, diversas falas de Kardec são baseadas, não é o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse livro, a Gênese, mas em diversos lugares ele se usa das falas de Cristo. Então, ele fala o seguinte, Cristo fala o seguinte, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco é como se fosse um curral, é onde as ovelhas ficam guardadas, né? Então, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu também as conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá somente um rebanho, e somente um único pastor. Então, a gente percebe que a partir dessas palavras, Jesus claramente, ele quer anunciar que os homens um dia se unirão por uma crença única, né? Mas será que essa união pode se efetuar? Será que isso vai acontecer? Vai acontecer, mas talvez não da maneira material, da maneira terrena, que a gente compreenda. Talvez a gente consiga que as pessoas tenham religiões diferentes, mas que todas seriam baseadas no amor a partir da evolução do espírito de cada um. Então isso parece um pouco difícil, tendo em vista as diferenças que existem entre as diversas crenças, diversas doutrinas, diversas religiões, né? Existe um antagonismo, muitas vezes, entre elas, que acabam alimentando os adeptos, e às vezes existe uma certa teimosia em você analisar aquilo que o outro te propõe, um certo orgulho, às vezes é o nosso ego que fala mais alto, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ficar bastante observador. E quando ele fala que nem todas as ovelhas são deste curral, a gente compreende que dentro da parábola também ela não é dedicada apenas a um grupo, foi apenas aos hebreus da época, ou apenas a determinado grupo. Não, de jeito nenhum. Então, aqui em João, ele desfaz essa eventual ideia que seria só de um grupo. Não existe uma comunidade, uma etnia salvadora, né? Então, a etnia é uma besteira. O que existe na realidade, são os seres que habitam, todos filhos de Deus e regidos pelo Evangelho de Jesus, que seria o pastor, mediante essa comparação que João citou quando Cristo disse, né? E um outro local interessante também na Gênesis, que eu encontrei, chama Juízo Final. Juízo Final nos traz, assim, uma sensação meio estranha, né? Juízo Final. Pelo menos para mim traz, pode ser uma coisa pessoal. Mas a gente pensa muito em ser julgado, né? O que vai acontecer da gente quando... Isso é uma idade, é um conceito um pouquinho relativo, talvez, à Idade Média, daquele cristianismo que ficou obscuro por muito tempo, que existiria um juízo final, mas, enfim, esse é o título que Kardec colocou. Então, ele fala o seguinte, no item 62. Fala, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações. Então, aqui a gente entende como todos os povos, todos os tipos de pessoas, e colocará à sua direita, aqui que eu falei para vocês no início, à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai. Isso foi dito em Mateus 25, né? Então esse comentário ele nos traz o conhecimento de como é importante que essas ovelhas sejam reunidas. Quando Cristo fala, então, de que as ovelhas deles não são apenas daquele aprisco, ele quer dizer que todas vão ser reunidas, todos os seres dentro do planeta Terra. Já que Cristo, ele rege a nossa vida no planeta, então todos os seus moradores devem ser regidos pela sua doutrina. Teremos que adotar de maneira lenta e gradual os ensinos do Mestre. Essa é o ensino que nos traz, né? Então, e no seguinte fala assim, olha, como o bem tem que reinar na Terra, é necessário que sejam excluídos dela todos os espíritos endurecidos no mal, aqueles que possam lhe provocar perturbações. Então, aí tem dois sentidos, olha. Então, quando fala de ser excluídos todos os espíritos, se a gente pensar no mundo de regeneração que está se entrando e saindo de expiação e provas, nessas
décadas, ou nesse século, né, podemos dizer, a gente pode pensar que a gente vai, talvez, contribuir em um outro mundo. Aqueles que não conseguirem evoluírem a um ponto mínimo necessário, vão ser convidados a reencarnar em outros orbes para que possam ajudar outros irmãos, né? Esse é uma compreensão. A outra compreensão, excluir dela, da Terra, os espíritos endurecidos, pode ser excluir o comportamento daqueles espíritos. Que aqueles espíritos que estão endurecidos se mudem, alterem o seu comportamento, para que possam ficar num novo mundo, um mundo de alegria, um mundo em que o amor predomina sobre as paixões, em que os espíritos imperfeitos estão caminhando para uma perfeição relativa, que a gente possa evoluir e estar num planeta mais homogêneo, né? Então, Deus permitiu que a gente permanecesse o tempo que quisesse fazendo essa evolução. Então, não está escrito em alguma lei ou em alguma orientação que você deve sair correndo, mas está escrito que você deve evoluir. Então, é inexorável que façamos a nossa evolução, mas vai chegar o momento de cada um. Então, o momento de cada um, a partir daquele momento em que a Terra vai sendo trazida nessa evolução, o globo terráqueo vai subindo na hierarquia dos mundos, né? Conforme o quê? Conforme o progresso moral de seus habitantes. Ou seja, nós mesmos, a partir do momento que saímos do estado de ovelha perdida, aquela de exceção, e nos melhoramos, aí começamos a ter um segmento melhor dos preceitos cristãos, a gente vai se aproximando daqueles outros 99 que estão paradinhos esperando a gente, né? Foi isso que está escrito dentro da parábola. A partir daí, esse progresso moral nos habitantes vai transformar nossa morada num local totalmente diferente, em condições de nos receber numa situação bastante melhor, né? E, por exemplo, no livro Caminho, Verdade e Vida, também tem uma situação de Emmanuel, em que ele discorre sobre o julgamento. A gente falou que tem que tomar cuidado com o julgamento dos outros, né, esse pré-julgamento. Então, quando ele fala, em João capítulo 21, ele fala, segue-me tu, né? O segue-me tu, quando ele diz isso, significa o quê? Significa que não é importante o que o outro está fazendo. É importante é que você faça aquilo que é correto. Então, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, nas comunidades de trabalho cristão, a gente observa frequentemente alguns companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta, né? A gente sabe que não só na seara espírita, mas em diversos trabalhos que a gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas em olhar o que o vizinho está produzindo, né? O que meu irmão está fazendo, quanto que ele rende o trabalho dele. Então a gente sabe que esse não é o caminho. O caminho é o segue-me tu. O que Cristo disse? Aquilo. Então eu sigo. Eu vou ser o exemplo. Eu vou ser a pessoa que vai atingir outros em torno de mim com o meu exemplo. Isso é legítimo, né? Isso é seguir realmente o caminho da evolução e sairmos da possível condição de ovelha extraviada, de ovelha perdida, e entrarmos no rebanho. Entrarmos no rebanho não significa necessariamente que nós vamos ser todos iguais. Também não é de maneira ruim. Ah, vamos entrar no rebanho? Eu quero ser diferente. Não, não é por aí. O conceito não é esse. O rebanho, quando a gente fala, é aqueles que estão no mesmo grau de evolução. Então, a partir do momento que o meu pastor me traz de volta e me eleva, significa que eu sigo com o caminho dos espíritos elevados. É isso que diz que o bom pastor permanece vigilante, né? Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então podemos ficar tranquilos que se nosso coração estiver sempre brotando dessa maneira, sempre trabalhando o amor, trabalhando os preceitos corretos, nós seremos buscados, sim, com certeza, né? Em outro livro que eu encontrei, na Boa Nova, quando fala a respeito dos discípulos, os discípulos, nesse capítulo, ele narra como que os discípulos começaram a se juntar a Cristo, quem era filho de quem, qual era a cidade da qual, como Judas era de Iscariotes, por exemplo, ele vai dando os exemplos a respeito de como foi montado e como Jesus enxergou a luz dessas pessoas, desses irmãos, né, que as condições que eles tinham para propagar a sua mensagem no futuro, apesar de serem simples pescadores, né?
ou alguns nem tanto, mas a maioria das pessoas não tinha conhecimento e seguiram-no imediatamente assim que o chamado foi feito. Então, eu tinha que na narrativa de Mateus, por exemplo, existem as recomendações iniciais do Messias, que faz o quê? Que esclarecem as normas de ação de trabalho. Então, a gente vê um pouquinho nessa narrativa como que Cristo passou a orientar os discípulos, os seus apóstolos, na realidade, depois chamados como apóstolos, aqueles que seguem o mestre, né? Como que eles deviam seguir para realizar um caminho onde competiam realizar determinadas ações, né? Então, uma citação interessante que eu achei bonita para trazer, olha, amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com uma mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Então, imagina Jesus falando para os apóstolos sentados no início das suas pregações, né? Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, gente, quando a gente ouve falar isso, a gente entende um pouquinho porque tem aquela parábola, entre aspas, da porta estreita e da porta larga, né? Em que a gente passa com tanta facilidade pela porta larga, alguma coisa deve estar errada. Será que esse é o caminho? Será que com tanta facilidade que eu passei, eu estou me comportando da maneira como que deveria? E aí tem a explicação aqui, olha, buscareis a estrada ou a porta, caso a gente troque, a porta escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, nossos sacrifícios serão necessários. Nossas dificuldades não teremos dito, vamos passar por elas, né? Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis. Não vamos ficar falando à toa. Isso tem alguma finalidade, isso que eu estou falando? Existe, quando eu entro numa contenda, numa conversa, isso vai me levar a alguma coisa positiva? Alguma coisa engrandecedora? Sim. Se não, não tem interesse que a gente entre. Então, é isso que significa. Ou nas contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino dos corações com sincero esforço. Então, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Então, vejam que grandiosidade, né, que a gente está lidando. Então, são ensinos que devemos interpretar de uma maneira muito cuidadosa, porque muito facilmente eles podem ser deturpados por aqueles que não têm o conhecimento suficiente dentro da doutrina, não só da doutrina cristã, mas da doutrina espírita, agora falando, e a gente sabe que essas oportunidades nos são dadas de maneiras muito sutis, muitas vezes, e de maneiras, um número infinito de vezes, nós somos socorridos e às vezes nem percebemos e nem sabemos que nossos guias estão ao nosso lado. Então, precisamos pensar, será que somos uma ovelha perdida? Será que estamos extraviados? Qual é a nossa predisposição para que a gente atinja um grau mais elevado? Será que nós estamos preparados para sentir, na hora que alguém tocar no nosso ombro e disser, vem comigo? Será que a gente está preparado para seguir esse caminho do bem, esse caminho edificante, em que nos só faz evoluir e só faz caminhar em direção a um mundo mais feliz, mais satisfeito, onde as pessoas se respeitam? Isso é extremamente importante, essas reflexões, porque a gente está nesse mundo realmente para trazer o bem, para sermos homens de bem, como Cristo já disse, pois senão perdemos um pouco da finalidade. Estamos aqui para quê? Para andar para trás nessa encarnação? Então, acredito que a gente pode andar para trás, sim. Então, disse que na evolução a gente não retrograda. A Rosana falou isso hoje de manhã, né, Rosana? Que a gente não faz retrograda na evolução. Mas a gente fica perdido, né? Mas dentro da mesma encarnação a gente pode retroagir e depois a gente perceber isso e corrigir os nossos erros, né? Então é importante, irmãos. Temos muitos exemplos, né? O Paulo de Tarso, na mesma existência, fez esse upgrade aí de perdido, achado, vamos dizer assim, né? Desculpa te interromper. Não, imagina, eu estou terminando. Eu só ia deixar como finalização para vocês o seguinte: a gente tem aquela palavra que é a Betesda, né? Que é uma cidade, um local de Jerusalém. Essa palavra significa
uma piscina, né, na região de Jerusalém, e tem diversas fontes. Então, quando Cristo cita que ele passava por esse local, existiam como a Bíblia fala às vezes, o Testamento, os estrupiados, né? Que são aqueles sequelados, aquelas pessoas que tinham membros a menos, e dificuldades, ou de grandes dificuldades físicas, como cegueira, como a mudez, enfim, diversas doenças, os próprios leprosos. Então, imagine a situação dentro de uma cisterna, vamos dizer assim, né? Uma piscina, sei lá, a tradução é piscina, em hebraico, onde as pessoas esperavam a água mágica, aquela água que vertia em determinadas épocas e que fazia a cura. Acreditava-se que na piscina de Betesda existia a cura. Então, diversos desses estrupiados, entre aspas, ficavam lá por muito tempo, parados esperando a cura. Isso não é uma atitude louvável, né? Existe até quando Cristo faz a comparação, ele diz que o paralítico de Betesda estava há 38 anos esperando a cura. Vocês imaginem, dentro de uma encarnação, uma pessoa com uma deficiência parada, esperando que jorre a água de uma fonte para que ela atinja a cura, esperando isso por 38 anos. Então, o que eu desejo é que isso não aconteça conosco, que a gente possa rapidamente perceber as nossas coisas erradas e que leve muito pouco tempo, que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que a gente possa novamente nos juntar a um grupo que está proposto a evoluir, aquele grupo que nos dá o exemplo. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês como comentário da parábola. Existe uma extensão muito grande de outros oradores que falam de uma outra maneira, que fazem outras comparações. Dentro da leitura que eu fiz, dentro dos textos que eu procurei, foi o que eu trouxe para vocês, para que a gente possa abrir uma discussão em cima desse assunto. Rosana. Perfeito. E nós ficamos muito felizes com essas reflexões que nos fazem pensar muito, em especial essa parábola que é tão pequena e, ao mesmo tempo, Cristo, como um grandioso pedagogo, conhecedor do espírito imortal, como ele falou da lei de amor, da lei de evolução, e que ninguém se perderá no meio do caminho, numa simplicidade dessa parábola. E o que mais me chama a atenção, nosso horário já está passando, é justamente isso, a amorosidade de buscar o que está perdido, nos revelando o quanto que nós somos assistidos o tempo todo, não é mesmo? Então, suas considerações finais, para a gente fechar e despedir do nosso público, tá bom, Walter? Tá bom, Rosana. Então, eu agradeço a sua presença e gostaria que ficasse como reflexão, realmente, que a gente possa perceber aquilo que ocorre em torno de nós, que nós diminuamos um pouquinho o nosso orgulho, nosso ego, e possamos ter um coração um pouquinho mais aberto e trabalhar em cima do amor e do respeito. Então, isso que eu desejo a todos, e que tenhamos um bom final de semana com Jesus e com o Caibar Schutel ao nosso lado, nesse trabalho maravilhoso da interpretação das parábolas, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu agradeço esse convite, e com certeza será devolvido esse convite também, já está devolvido ao vivo, para que a gente participe juntos, só que na outra sala, né? Será uma honra estar com você. Então, expressamos a nossa gratidão desse momento, a todos os que estiveram conosco, que estão aí se manifestando no chat. Nosso tempo está se esgotando, mas queremos deixar aqui as bênçãos de Deus e o olhar de Jesus nessa reflexão tão profunda de que todos nós estamos a caminho da luz e ninguém se perderá. Sábado que vem nós prosseguimos e deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos e votos de muita paz. E até sábado, às 19h30. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.